Doutora Tatiana, com a palavra, relatora. Tratam-se de recurso interposto pelo sujeito passivo e pela Fazenda Nacional contra a COR 204-01975 da 4ª Câmara do 2º Conselho de Contribuintes, e por maioria de votos deu provimento parcial ao recurso. Em agosto e dezembro. Então, aqui eu trago a ementa. A Fazenda Nacional tinha oposto o embargo de declaração contra o acordo, trazendo, entre outros, que no acordo embargado a declaração de decadência dos créditos, sem, contudo, apreciar a questão relativa à existência, e a embargada possui 2 mandados de segurança, ainda que tenha informado ao fisco que não havia ajuizado qualquer causa relativa à exclusão de OTCPs da base de cálculo do PIS da COFINS. Os embargos por unanimidade de votos foram rejeitados. Insatisfeita, então, a Fazenda interpôs recurso especial, requerendo o provimento do presente recurso com a reforma do acórdão recorrido, a fim de que a decadência da espécie seja contada na forma prevista no artigo 173, inciso 1, e não no artigo 150, parágrafo 4, ambos do CTN. Foi dado seguimento ao recurso, contra-razões foram apresentadas pelo sujeito passivo. O sujeito passivo interpôs recurso especial contra o acórdão também, suscitando divergência contra a discussão envolvendo juros sobre multa de ofício. Em despacho foi dado seguimento e contra-razões foram apresentadas pela Fazenda. É o relatório. Como teríamos citação oral, vou passá-la aqui. Senhor presidente, senhora relatora e demais dos conselheiros, bom dia. Espero que sejam todos bem, com saúde, assim como seus familiares, e que possamos estar em breve juntos novamente. O item objeto da minha sustentação oral é o item 296 da pauta, um processo da Vale Par, tratam apenas e exclusivamente uma questão de decadência de um único mês, matéria bastante tranquila, mas a minha sustentação oral se justifica em razão de algumas afirmações equivocadas feitas pela Procuradoria da Fazenda Nacional no seu recurso que poderiam acabar dando margem a alguma confusão. O recurso especial da Fazenda Nacional está fundado em suposta violação à literal disposição de lei, o artigo 173.1 do CTN, e à evidência da prova, e também em divergência jurisprudencial. Pois bem, quanto à alegada violação à literal disposição de lei e à evidência da prova, na verdade não se deu conta a Procuradoria da Fazenda Nacional que o acórdão com relação à parte em que reconheceu a decadência é unânime e não por maioria, e portanto não é cabível esse tipo de recurso especial. A confusão, acredito eu, tenha decorrido apenas da forma como registrado o julgamento do colegiado pelo presidente da turma na ocasião, mas a sua leitura é bastante clara. Diz o acórdão: acordam os membros da 4ª Câmara do 2º Conselho, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso para reconhecer a decadência pertinente aos meses de agosto e dezembro. Vencidos os conselheiros Henrique Torres, Jorge Freire e Júlio Alves Ramos, relator, quanto ao creditamento da parcela paga a título de juros sobre o capital próprio, designado o conselheiro Flávio Samunhoz para redigir o voto vencedor. Ou seja, esses 3 conselheiros ficaram vencidos única e exclusivamente quanto ao creditamento da parcela paga a título de juros sobre o capital próprio. No restante, o acórdão foi unânime, e basta a leitura do voto do relator original, conselheiro Júlio Alves Ramos, para se verificar que ele também votava pelo acolhimento da decadência. Portanto, quanto ao acolhimento da decadência, a leitura do acórdão, do voto do relator, é absolutamente claro que o acórdão é unânime. Isso está muito bem demonstrado nos memoriais que nós fizemos já o upload há alguns dias. Com relação à alegada divergência jurisprudencial, da mesma forma não existe, porque tanto o acórdão recorrido quanto os paradigmas partem da mesma premissa, do mesmo raciocínio jurídico, do mesmo critério jurídico de interpretação da lei. Havendo pagamento antecipado, aplica-se o artigo 150. Não havendo, aplica-se o 173.1. A divergência, na verdade, decorre dos fatos. Nos paradigmas, entendeu-se que não havia pagamento indevido, e no acórdão recorrido, entendeu-se que houve sim comprovação de que há pagamento antecipado.
e, portanto, aplica-se um 150 do CTN. A revisão disso implicaria a revisão de matéria de fato, não há jurisprudência jurisprudencial. Então, por esse motivo, parece claro que não se justifica o conhecimento do recurso especial da Fazenda. Agora, acaso conhecido, o fato é que o acordo recorrido de relatoria do Dr. Júlio Alves Ramos demonstra muito claramente que a fiscalização disse com todas as letras que havia pagamento feito pelo contribuinte nesses meses. O que houve foi o lançamento porque se entendeu que não houve a inclusão de uma devida verba que deveria ser incluída, mas em todos os meses houve pagamento. A confusão decorre porque a Fazenda Nacional faz referência a uma planilha dos autos onde não constaria indicação de valor pago para este mês. Mas essa questão foi expressamente enfrentada pela turma COR em razão de embargos de declaração oposta pela Fazenda Nacional. O conselheiro Júlio demonstra as razões pelas quais aquela planilha não tem o sentido pretendido pela Fazenda Nacional e que a prova da fiscalização afirma que houve sim pagamento em todos os meses. Portanto, a revisão disso seria uma revisão de prova, de fato, e já se demonstrou que não cabe o recurso com relação a isso porque o acordo foi unânime e não por maioria. Mas, de qualquer modo, nas contrarrazões, para afastar qualquer dúvida a esse respeito, a Valepar juntou aos autos a prova de quitação antecipada do valor que entendia devido, foi feito mediante compensação, mas a documentação está toda nos autos e isso não foi, portanto, objeto de questionamento. Então, por essas razões, senhor presidente, que pede e espera a recorrida seja negado o provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, caso admitido, o que não deveria ser o caso, o que não é caso sequer de conhecimento, e esclarece que não vai se manifestar com relação ao seu próprio recurso especial por tratar de matéria hoje já simulada, a súmula 108 do CARF. Obrigado pela atenção dos senhores. Até logo. Obrigado, doutor Ricardo. Está gravando aqui. A palavra é relatora. Dependendo da análise dos recursos interpostos pela Fazenda, é importante discorrer sobre, pelo sujeito passivo, é importante discorrer sobre cada recurso. Quando o recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, que suscitou divergência acerca da decadência, é de se recordar. O acordo recorrido aplicou o prazo decadencial previsto no artigo 150, pois considerou que o auto de infração reconheceu em todos os meses de autuação recolhimentos da contribuição, embora insuficientes. Tal decisão se deu nessa parte por unanimidade de votos e somente por maioria de votos quanto ao creditamento da parcela paga a título de JCP, conforme consta do dispositivo. Então, eu coloco aqui que acordam os membros da Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes, por maioria de votos, em dar provimento parcial para reconhecer a decadência, vencidos os conselheiros Henrique, Jorge, Freire e acho que é o Mário Alves Ramos, quanto ao creditamento da parcela paga a título de JCP. Esse recurso foi apresentado com fulcro no artigo 7º, inciso 1 do Regimento Interno da Câmara Superior, aprovado pela portaria 14707, combinado com os artigos 4º, 67 e 68 da portaria 25609. Sendo assim, entendo que não devo conhecê-lo, pois a decisão recorrida nessa parte foi unânime, não estando em conformidade com o artigo 7º em referência. O artigo 7º fala que do recurso especial interposto contra decisão não unânime de Câmara. Em vista do exposto, voto por não conhecer o recurso especial interposto pela Fazenda. Quanto ao recurso especial interposto pela Fazenda... Vamos primeiro ao conhecimento do recurso da Fazenda. Então. Tá. Doutora Andrada. Ô, relatora. Ela não está conhecendo o recurso da Fazenda. Doutor Luiz Eduardo. Com a relatora. Doutor Valcir. Com a relatora. Doutor Jorge. Com a relatora, presidente. Doutora Érica. Com a relatora. Doutora Vanessa. Acompanho a relatora. Também estou acompanhando a relatora. Então, por unanimidade de votos, não foi conhecido o recurso especial interposto pela Fazenda. Agora, doutora Tatiana, faremos a votação do recurso especial interposto pelo contribuinte. Pelo contribuinte, eu conheço do recurso, porque entendo que há divergência, e aplico a súmula CARF 108 para negar. Está negando o provimento ao recurso especial
do contribuinte, como o próprio patrono falou, em sua sustentação oral, né, já existe súmula. Doutor Andrada. Com a relatora. Doutor Luiz Eduardo. Com a relatora, presidente. Doutor Valcir. Com a relatora. Doutor Jorge. Acompanhe a relatora, presidente. Doutora Érica. Com a relatora, presidente. Doutora Vanessa. Acompanhe a relatora. Como eu disse, caso simulado, estou acompanhando a relatora. Então, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso especial interposto pelo contribuinte. Item 297, também doutora Tatiana, recorrente Fazenda, recorrida Independência. Só um minutinho. Questão de ordem nesse processo. Ele é superior a 1 milhão. Ah, Doutora Tatiana. E a discussão, apesar de ser decadência, tem decisão do STJ, mas a discussão é se compensação equivale a pagamento. Compensação não, créditos apropriados da não cumulatividade de PIS e COFINS. Então, essa questão não é objeto nem de súmula, nem de repetitivo. é verdade. Eu fiquei na dúvida, tá? Porque eu coloquei pelo menos por conta do repetitivo. Mas... Então, item 297, recorrendo à Fazenda, recorrida Independência S.A., retirada de pauta pelo valor ultrapassar o permitido na portaria que regulamenta as sessões virtuais. Item 298, Dr. Luiz Eduardo de Oliveira Santos, recorrentes Perdigão Agroindustrial Mato Grosso e Fazenda. Com a palavra o relator. O microfone está desligado. Sim, senhor. Já se encontra na pasta compartilhada. A minuta. Trata-se aqui de PIS. O período é primeiro trimestre de 2008. O assunto é crédito da não cumulatividade. O sujeito passivo pediu ressarcimento. A delegacia em Florianópolis indeferiu o pedido. Em manifestação de inconformidade, o sujeito passivo pede nulidade do despacho por ausência de motivação da glosa e falta de juntada das notas fiscais glosadas, e legitimidade passiva porque a responsável por exportação não seria ele, mas sim a empresa comercial exportadora, e que receitas decorrentes de exportação não devem ser tributadas com manutenção do crédito, afirma a veracidade das importações. Aqui, para fins de esclarecimento, quais são os insumos que estavam em discussão? Barbantes e pallets, aquisição de bens à alíquota zero, operações que não representariam a aquisição de insumo, aquisições sujeitas à suspensão, serviços, despesa de energia elétrica, arma... Alguém está com o microfone aberto? Está com um chiado? Era eu e passou um helicóptero aqui no CAF. Sim, senhor, presidente. Pensei que era problema no meu microfone. Obrigado. Então, eu estava falando em despesa de energia elétrica, armazenagem e frete na operação de venda, que é o serviço de transbordo, e atividades agroindustriais, além de multa e juros, alegar a ilegalidade de multas e juros. Bom, em face da manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita, a Delegacia de Julgamento em Florianópolis, no acórdão 0731098, negou o provimento à impugnação, rejeitando a alegação de nulidade, entendendo que o ônus de demonstrar o crédito é do sujeito passivo, entendendo que valores incorretamente informados na DACOM são de responsabilidade do sujeito passivo e não podem ser alterados em sede de julgamento, entendendo que venda a comercial exportadora
necessita do cumprimento dos requisitos ou de embarque direto ou embarque para estabelecimento alfandegado. Com relação ao crédito de PIS, a esses insumos que eu relatei, ele defendeu a tese do IPI, necessidade de alteração ou desgaste por contato. Com relação ao crédito presumido de agroindústria, defendeu que a alíquota deve ser tratada conforme o insumo adquirido e não conforme o produto fabricado. E com relação à aquisição com suspensão, ela é obrigatória e, portanto, não gera créditos, independentemente de o fornecedor ter ou não equivocadamente tributado. Em face da decisão de primeira instância, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, reiterando os argumentos da manifestação de inconformidade, e então sobreveio a decisão recorrida 3101000371. Perdão. Em primeiro lugar, o julgamento foi convertido em diligência pela resolução aqui referida 3101000371 para juntada de laudo técnico do processo produtivo e documentação de exigência de insumo por órgão público. O acórdão 3402003153 reconheceu créditos sobre peças, equipamentos e ferramentas em geral, quais sejam suporte de bronze e mordaça e navalha, por serem peças de reposição e conserto, equipamentos, ferramentas e afins, destinados à manutenção e consecução de bens ligados à produção. Também sobre combustíveis em geral, porque o óleo diesel é utilizado no gerador de energia do frigorífico e o álcool combustível utilizado na embalagem final dos túneis de congelamento. Reconheceu o direito à apropriação do crédito presumido pelo artigo 18, parágrafo 3º, inciso 1º, da Lei 10.925 de 2004 e manteve a decisão recorrida em todos os demais termos, rejeitando as preliminares, não reconheceu crédito sobre pallets, não aceitou crédito sobre gasolina comum, lubrificante e gás, por não ter prova de aplicação no processo produtivo. O pallet foi porque ele é movimentado posteriormente à produção, manteve a glosa de crédito de bem com alíquota zero e produto NT, não aceitou crédito sobre solventes por falta de sua prova na aplicação no processo produtivo, não aceitou crédito sobre pintos de um dia por serem produtos não tributados, não aceitou frete de aquisição com suspensão obrigatória, manteve a glosa do crédito sobre energia elétrica, não reconheceu crédito sobre despesas com armazenagem, fretes na operação de venda, por serem serviço de carga e descarga, manteve a glosa de crédito sobre serviços e não aceitou as vendas com fim específico de exportação por conta de descumprimento de requisitos. A Fazenda Nacional apresentou recurso especial sobre duas matérias. Uma, o conceito de insumo, trazendo paradigma 203.12.448 e defendendo a necessidade de consumo ou desgaste por contato. Apesar dessa matéria ser genérica, ela alcança, então, a discussão daqueles itens cuja glosa foi revertida, quais sejam ferramentas e peças de manutenção e combustíveis, óleo diesel e álcool. A segunda matéria é especificamente relativa a creditamento de ferramentas, peças e equipamentos de manutenção, paradigmas 3802.000.341 e 203.12.452, alegando também necessidade de consumo ou desgaste por contato. Foi dado seguimento ao recurso da Fazenda Nacional. Em contrarrazões, o sujeito passivo pede negativa de provimento ao recurso da Fazenda Nacional para manutenção da decisão recorrida e defende a aplicação do critério da essencialidade e relevância do insumo para acreditamento.
o sujeito passivo também apresentou recurso especial para 4 matérias. Primeira, crédito sobre pallets. Trouxe como paradigmas os acórdãos 3301.002.999 e 3401.003.402, alegando que pallets para transporte de produtos acabados geram créditos, porque são necessários para manter a integridade do produto. Matéria 2, insumos com suspensão, paradigmas 3102.002.362, que foi o paradigma aceito, e um segundo paradigma não aceito. Fundamento: fornecedores que são obrigados à saída com suspensão, mas que recolheram tributos, dão direito a crédito por parte do adquirente. Matéria número 3, insumos sujeitos à alíquota zero. Paradigma apresentado 3402.002.361, alegando que deve ser permitido o direito ao desconto do crédito proporcionalmente à receita de venda sujeita à incidência tributária. Aqui eu já faço um esclarecimento, tá? Esse acórdão foi reformado pelo nosso acórdão da Câmara Superior, 9303.004.343. A quarta matéria, aquisição de pinto de um dia, que daria, segundo ele, crédito presumido da agroindústria. Paradigma 3302.003.607. Fundamento: apesar de adquiridos com alíquota zero, os pintos de um dia são produtos agropecuários necessários à atividade e, por lei específica, devem gerar pelo menos o crédito presumido da agroindústria. O presidente da Câmara deu seguimento total ao recurso especial. Em contrarrazões, a Fazenda Nacional não se insurge quanto ao conhecimento, pede negativa de provimento ao recurso do sujeito passivo para manutenção da decisão recorrida quanto às matérias conhecidas. Presidente, esse é o extenso relatório. Posso passar ao voto ou vai ter sustentação? Não, pode direto ao voto. Perfeito. Inicio pelo recurso da Fazenda. Conheço. Por que eu conheço? Porque a divergência sobre conceito de insumo é abrangente. E assim ela abarca todas as glosas que foram revertidas, que eu já enumerei no meu relatório. Então, com relação ao conceito de insumo, eu não concordo com o argumento da Fazenda Nacional. Aplico, sim, o parecer COSIT número 5 de 2018. E agora eu passo a análise de cada um das glosas que foi revertida. Com relação a peças e equipamentos de manutenção, aplico o parágrafo 89 do parecer, assim impede reconhecer que são considerados insumos geradores. Então, esse daqui, eu reconheço os créditos. Com relação a óleo diesel e álcool etílico utilizados, eu aplico o parágrafo 131, que se encontra ali. Em face do exposto, com relação ao recurso da Fazenda, eu conheço e nego provimento. Presidente, passo ao recurso do sujeito passivo ou faremos o julgamento em separado? Vamos primeiro o recurso da Fazenda. Sim, senhor. Doutor Andrada. Com o relator. Doutora Tatiana. Com o relator. Doutor Valcir. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Acompanho o relator. Também, no caso do recurso da Fazenda, acompanha o relator. Então, por unanimidade de votos, negou-se o provimento ao recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional. Agora vamos ao voto do contribuinte. Com relação ao recurso do contribuinte, eu conheço apenas parcialmente, porque a matéria de número 3,
aquela que diz respeito a direito a crédito sobre insumos sujeitos à alíquota zero, o paradigma foi reformado com publicação em 2/1 de 2017. O recurso especial é posterior, ele é de 7 de abril de 2017. Então, já tendo sido reformado o paradigma, não conheço da matéria por aplicação do parágrafo 5º do artigo 67 do Regimento Interno do CARF. Conheço apenas sobre as matérias 1, pallets, 2, suspensão e 3, pinto de um dia. É como voto o conhecimento, presidente. Vamos votar o conhecimento ou passar ao mérito direto? Vamos votar primeiro o conhecimento. Sim, senhor. Doutor Andrada. Com o relator. Doutora Tatiana. Com o relator. Doutor Valcir. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Com o relator. Então, por unanimidade de votos, o recurso do contribuinte foi conhecido, em parte, somente quanto ao crédito pallets, insumo, aquisições de insumos das pessoas jurídicas com suspensão, crédito integral e aquisições de produtos sujeitos à alíquota zero. Pinto de um dia, crédito presumido. Esses foram os itens constantes do conhecimento. Perfeitamente, presidente. Então, eu passo ao mérito. Ressalvo que eu aplico aqui o parecer COSIT número 5 de 2018. Então, com relação a créditos sobre pallets, de acordo com o parecer, as embalagens para transporte não pode ser, de mercadorias acabadas, não podem ser consideradas insumos. Lembro aqui que a decisão recorrida também rechaçou a possibilidade de os pallets comporem as despesas de frete e armazenamento na venda, e que esse aspecto não foi objeto de recurso pelo contribuinte. Então, não sendo nem insumo, nem gasto na venda, a glosa é mantida. Com relação a crédito de insumo com suspensão, aqui eu nego provimento à matéria, porque a suspensão é obrigatória. Caso alguém que esteja sujeito à suspensão equivocadamente tivesse recolhido tributo, surgiria indébito para ele e não crédito para outros. O recolhimento de tributo indevido por parte de um fornecedor não gera crédito que não esteja previsto na legislação para terceiros. Essa é uma situação que tem que ser resolvida entre os particulares, sem que seja imputado ao Estado o ônus de ressarcir terceiros. Adoto as as razões de decidir da decisão recorrida. E com relação ao pinto de um dia, aplico o artigo 8º da Lei 10.825 de 2004, e aqui entendo sim, devido o crédito presumido. Portanto, eu conheci parcialmente, na parte conhecida, eu dou provimento em parte para restabelecer apenas o crédito presumido sobre a aquisição de pintos de um dia. É como voto, presidente. Esse nosso velho conhecido pinto de um dia está presente entre nós desde o início do CARF. Doutor Andrada, como vota? Antes de fazer um esclarecimento em relação a pallets. Sim. A gente negava esse crédito, a gente vinha negando sistematicamente esse crédito, e mais recentemente a gente passou a conceder esse crédito sob o argumento de que são empresas de alimentos, né, e esses pallets visam proteger a sanidade, a integridade desses alimentos. E eu quero dizer para o doutor Luiz que a gente votou essa matéria agora em novembro de 2019, de uma empresa do mesmo ramo, foi a BRF S.A.,
acordo 9303009754, da relatoria do Dr. Rodrigo, em que a gente aprovou crédito sobre pallets em situação muito parecida. Eu vou até ler o trecho que o Dr. Rodrigo reconheceu o crédito desse pallets. Aproveitamento de crédito sobre pallets. Os pallets, conforme demonstrados nos autos, são utilizados no processo de produção para deslocamento de matérias-primas, visando as condições de higiene, e também são utilizados como embalagem para transporte dos produtos processados e industrializados pelo contribuinte. Assim, por força do disposto, para reconhecer o direito do contribuinte a apoiar crédito sobre eles. Eu olhei no acordo recorrido, ele faz considerações até parecidas, dizendo que eles estão utilizados para higiene do produto, cita até norma da Anvisa, não sei se é obrigatoriedade, mas a gente acompanhou o Dr. Rodrigo por unanimidade. Entendi. E vou fazer a alteração no meu crédito. O senhor no meu voto, o senhor me convenceu. Esse também é da BRF. Entretanto, como se trata de bem necessário à manutenção da natureza e qualidade do produto fabricado, é de se reconhecer o crédito quanto às embalagens do produto. Estou atualizando e estou votando, presidente, em face das considerações do doutor Andrada, em dar provimento parcial para restabelecer apenas o direito de a contribuinte apropriar-se do crédito sobre pallets e do crédito presumido sobre pinto de um dia. É como voto. Acompanho o relator, presidente. Doutora Tatiana. Bom, eu ia abrir divergência só em relação a essa parte, mas eu acompanho o relator em tudo. Doutor Valcia. Perfeito o voto com o relator. Doutor Jorge. Presidente, eu votei um processo, eu não estou vendo a formalização dele da Curimbaba, e eu acho que eu fui vencido. Pelo menos o meu voto, se eu fosse em todo disposto com esse orçamento de recursos fazendários, eu dou-lhe provimento parcial para declarar que os pallets não geram direito a crédito em contribuições, das contribuições de julgamento. E eu até cito uma decisão do STJ recente. Nele, o ministro Mauro Campos destacou que o entendimento veiculado na decisão agravada por foi preferido, prosseguiu afirmando que nesse julgamento houve a definição do conceito de insumo para fins de creditamento das contribuições PIS, PASEP e COFINS relativo, tendo sido estabelecidos os requisitos Nesse contexto, discorreu sobre a necessidade da empresa postulante demonstrar os seguintes aspectos. E aí ele negou os pallets, e com base nesse entendimento, eu já via, eu até digo aqui, em relação às embalagens para transporte, a turma vem acordando mais recentemente que as mesmas dão direito ao creditamento desde que provado nos autos que elas não são passíveis de reutilização, né? Aquele exemplo que o Dr. Rodrigo sempre dá em relação aos refrigeradores, aquelas embalagens, tá? Que vem aquele big bag, né? Assim é ser negado o provimento da fazenda quanto aos big bags, etiquetas, rótulos para identificação, pois os mesmos se agregam ao produto final. O mesmo não se dá em relação aos pallets. O que vimos decidindo é que somente as embalagens que não são passíveis de reutilização e oneram o custo final é que geram direito ao crédito. Não é o caso dos pallets, que se tratam de meras embalagens para transporte, sem, contudo, integrar-se ao produto final. Então, a diferença que a gente estava fazendo é se esses pallets vão junto com o produto, entram no container, no caminhão, sim. Caso contrário, eles podem ser reutilizados pela empresa, e não. Nesse caso que eu julguei aqui, era uma curimbaba. Então, só foi uma observação, né? A minha pergunta, curimbaba também é produto alimentício? O doutor Luiz estava pedindo para falar. Porque o meu fundamento é o fato dele ser necessário para manter a integridade e qualidade do produto. Isso é específico para alimentação. Eu também não dou pallet.
Corimbaba é mineradora. Mineradora. E assim, para esclarecer... O fundamento é outro. Esse Só para esclarecer. Esse acordo do Dr. Jorge já foi publicado, abrindo aqui, é o 9303010086, e o Dr. Jorge foi vencido sozinho, de fato. Isso, acho que eu fui exatamente. Eu fiz o voto vencedor sobre o pallet, justamente sobre o pallet. Exato, melhor que a gente discutiu. Então eu fico vencido, presidente. Mantenha a minha posição. Em relação ao pallet, também eu tenho dado foi agregado praticamente todos os casos já. A não ser uns pallets diferentes, que eles mesmos afirmam que dura mais de um ano. A questão, eu acho que assim, pelo menos o pensamento que eu tenho, que alguns tipos de pallets, que são tipo de metal, tem os de vidro, né, de vidro temperado, e esses eu penso que devem fazer parte do ativo imobilizado e gerar crédito pela depreciação. Mas esses pallets de madeira, como são os casos aqui, eles têm duração efêmera e servem para proteger Eu não me lembro direito da situação do mineração Corimbaba. Foi o que a gente decidiu. Eu acho que é isso aí, doutor Andrade, é justamente o que se decidiu. Eu não sei se seria o caso do processo, o doutor Luiz está provado, né? Isso aí, então seria a questão mais de prova mesmo, quer dizer, nós não aceitamos linearmente, é pallet, tem crédito, né? É essa observação que eu queria fazer, não sei se o doutor... Inclusive, hoje a maioria dos pallets são descartáveis, eles vão com o produto e são julgados. Aqui no pátio da Receita, aqui no aeroporto de Brasília, ali ficam montanhas e montanhas de pallets ali acumulados. Inclusive eles dão, quem quiser pegar, só vai pegar. Sim. Nesse caso, o recurso não diz respeito, nem a decisão recorrida, à natureza de imobilizado. Então, não tem provas se ele seria ou não imobilizado. Ele é tratado como uma embalagem. E realmente, no corpo do recurso de razão decidir, é argumentado que ele é necessário para manter a qualidade do alimento. Exato. Que é vendido. Okay. Essa é a única diferença que eu vejo com relação a Caraíba. Caraíba, né? Que o senhor falou, Corimbaba, mineração Corimbaba. Corimbaba, que seria minério. Eu estou tratando aqui pela necessidade. Ok, presidente. Considerando, então, só fazendo essa observação minha aqui, não dou esse acreditamento linearmente, considerando as observações do Dr. Luiz, que na verdade se trata de um componente da embalagem, eu acompanho o relator, presidente. Doutora Érica. Eu acompanho o relator. Doutora Vanessa. Acompanho o relator, presidente. Então, os pallets foram incluídos no direito ao crédito, né? Só para confirmar. Tá, que estava buscando isso aqui no processo. Também acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, deu-se provimento parcial para restabelecer os direitos do contribuinte a apropriar-se do crédito presumido, previsto no artigo 8º, parágrafo 3º, inciso 1 da Lei 10.925 de 2024, sobre o valor das aquisições de insumos de pinto de um dia e pallets. Se o doutor Luiz tem uma redação melhor que essa? Estou pegando exatamente o seu voto aqui. É muito parecido com o que eu anotei aqui, exatamente isso. Mas... Eu peguei exatamente a parte dispositiva e acrescentei pallets. Perfeito, presidente, igual. Então, o próximo item também, doutor Luiz Eduardo, tem 299, recorrente Fazenda Recorrida Itapinos, retirada de pauta, a pedido da PGFN. 300, Montecitros, recorrente Fazenda, retirada de pauta por solicitação da PGFN. Próximo é o item 301, recorrente Fazenda, recorrida Lanobril. Os três próximos estão aptos para a pauta, sem pedido de retirada, mas são 12h05, vamos fazer um intervalo até 1h30. Presidente, esse não é rápido, não. Eu estou pronto para relatar, mas realmente não é rápido. Vamos fazer o intervalo até 1h30? Vamos fazer o intervalo, porque a gente coincide com o intervalo do grupo de apoio que está lá embaixo. Sim, senhor. Então, o intervalo até as 13h30.
Até mais. Bom almoço. Obrigada. Mais bom.